Olá pessoal, estamos aqui de novo. Aqui nós estamos localizados na superfície sul-americana que eu falei para vocês. Essa superfície sul-americana é a parte plana do Brasil, ela chega até Goiás, só que lá um pouquinho mais alto. É a região plana onde está a maior parte das culturas do Brasil, ok? Então aqui nós estamos de frente a um latossolo. Nós vimos aquele latossolo ontem, um latossolo vermelho distroférrico, ou seja, um vermelho com alto teor de ferro e distrófico. Aqui nós estamos vendo um latossolo vermelho-amarelo, essa cor é vermelho-amarela, distrófico também, certo? Outra coisa que a gente pode colocar no nome do solo seria a textura desse solo. Então a textura daquele que nós vimos lá embaixo, vermelho, é textura muito argilosa. Aquele latossolo tem mais de 72% de argila, certo? Então ele é muito argiloso. E o que o torna mais leve, igual eu mostrei para vocês, que parece um monte de areia, é a estrutura granular, microgranular, bem pequena, que torna aquele solo solto e bastante friável. Mas esse aqui nós já temos uma origem de granito gneiss leucocrático, então deu um latossolo vermelho-amarelo, com o horizonte A moderado, tranquilo, não tem nada de demais nesse horizonte A. Mas eu gostaria que vocês olhassem aqui o horizonte B, pessoal. Aqui embaixo nós temos o horizonte B. Olha, o solo é bastante solto, olha aqui, ele está seco, ele está muito seco, e mesmo assim ele é solto, ó. Outra coisa que a gente pode observar é a quantidade de raízes aqui embaixo. Tem muitas raízes aqui embaixo, tá certo? Então vamos lá. Esse solo aqui, olha, é solto, muito solto, ó, friável, ó. Você joga para cima, olha o que sobra. Igualzinho aquele do vermelho lá, vocês perceberam? Aqui também predomina a estrutura granular desse solo. E ainda aqui tem uma coisa que melhora ainda mais a qualidade desse solo, que seria essa textura mais média, ou seja, tem mais areia do que argila e do que aquele lá de baixo, tá certo? Então vamos às características desse latossolo. Os latossolos, olha, a cor é uniforme também, vejam, mesmo tendo vermelho e amarelo, essa cor é uniforme de cima e embaixo, não tem sinal de horizonte C aqui, tá certo? O horizonte C está muito mais abaixo do que o que nós estamos vendo aqui, certo? Só para vocês se localizarem, eu vou mostrar ali, olha, a Serra da Bocaina, onde que está, olha, nós estamos aqui embaixo e a Serra da Bocaina está ali em cima, ali naquela parte lá onde eu mostrei para vocês as superfícies de King, ok? Então vamos lá, olha aqui, esse latossolo, então, ele tem as características seguintes. Ele é um solo friável, solto, com estrutura granular predominantemente, uniforme de cima e embaixo, alto teor de óxidos. Esses óxidos é que dão essa textura, essa estrutura granular para ele. Aqui há um predomínio de guetita, em prol da hematita lá de baixo, e gibsita, certo? E isso aqui, então, para formar gibsita, para formar guetita, tem que haver uma intensa lixiviação desse solo. Então essa lixiviação vai removendo as bases, e esse solo vai ficando pobre, até chegar um ponto que ele não tem mais base, praticamente não existe base aqui. Então, base natural, ou seja, a fertilidade natural desse solo é muito baixa, por isso que ele é distrófico. Agora, outra coisa que ele perde, que talvez seja mais preocupante ainda, seria a CTC, porque ele vai perdendo sílica também, Esse talvez mais do que o outro ainda, por ser um pouco mais arenoso. Então essa sílica que ele perdeu, vai perdendo carga negativa, ou seja, não tem aonde segurar. Se você jogar um KCl aqui, por exemplo, que é um cloreto de potássio que se usa para fazer
adubações aí em grande quantidade no Brasil, simplesmente ele vai passar pelo solo e vai lá para o lençol freático. Então, antes de fazer uma adubação qualquer, nós temos que preparar esse solo quimicamente. Nós temos que fazer uma calagem bem feita, incorporar esse calcário o mais profundo possível, em grande quantidade, para que ele corrija o pH desse solo e corrija a CTC desse solo em profundidade. Ok? Depois de um tempo que isso reagir, que tiver uma CTC um pouquinho melhor, a gente faz a adubação. Então, a demanda disso aqui é química também, ou seja, é uma demanda de fertilidade e de CTC do solo. Então, essa seria uma grande limitação desse solo. Por outro lado, vocês viram que, embora esteja seco, olha, o solo é solto, ele vai se soltando, né, aqui com grande facilidade. E essa soltura faz com que o solo seja facilmente mecanizável. Olha, isso está seco, tem mais de um mês que não chove. E o solo está quebrando, olha, não forma torrão. Não precisa de grandes preparos desse solo para poder trabalhar, porque ele já tem uma estrutura muito boa para ser plantado. Praticamente como se fosse um solo que já foi arado. O único detalhe aqui é incorporar esse calcário em grande profundidade. Então, pessoal, também não tem problema de oxigênio aqui, não tem problema de mecanização e não tem problema de erosão. A erosão, claro que tem que ter um cuidado, porque se tiver alguma declividade e a água pegar essa velocidade, ela vai fazendo um sulco, abrindo um sulco aqui nesse solo. Então, por isso a gente faz terraceamento. Lá em Goiás, quando a gente foi lá, a gente andava nas estradas e as estradas eram cheias de morros. Esses morros é para quê? Visando reduzir a velocidade da água no sentido da declividade. Porque se você reduz a declividade da água, ela tem tempo para infiltrar ali. E aí vai sendo conservada e não causa erosão aí em sulco desse tipo de solo que é favorável, ok? Bom, o que mais que a gente pode dizer aqui? Esses solos, pessoal, são os mesmos que tem lá em Goiás, Mato Grosso, aquela região altamente produtora de soja e milho brasileira. Então, para a produção de grãos, esse solo é ideal, porque você planta os grãos na época da chuva. E aí você aproveita a chuva, não precisa fazer irrigação. E aí, quando está chovendo, você consegue produzir 2 ou 3 ciclos aí de produção sem grandes esforços, somente na parte química, que seria adubação e calagem bem feita. Bom, então a gente obtém grandes produções aqui, tendo cuidado de lembrar sempre que mesmo que o pH esteja correto, a CTC desse solo é tão baixa que demanda a aplicação de calcário em grande escala. Então, esses solos são bons de trabalhar, mas eles demandam investimento. Então, se você é um grande produtor de soja, por exemplo, você vai preferir um solo desse ou um solo com B textural? No caso da soja, se você quer plantar soja, ideal seria esse daqui, porque ele aceita passagem de máquina em grande quantidade. O B textural, por outro lado, tem aquela questão da erosão, que é muito dificultada, e aliás, a erosão lá é facilitada por causa da diferença de textura entre A e B, e aqui nós não temos isso. Então aqui seria ideal para plantar grãos, soja, milho, trigo, etc. Tá? Enquanto que no B textural que nós vimos, seria o ideal culturas perenes, porque ela fica ali exposta às intempéries, ou seja, fica esperando que chova durante o ano para que essa chuva consiga infiltrar. Tá entendido, pessoal? Então, aqui no latossolo, nós temos que ver isso daqui e ver a localização em que ele se encontra, na superfície sul-americana que a gente estava comentando. Aqui, se vocês conseguem ver ali atrás, tem uma plantação de café. Olha lá, um café muito mal feito. Por que esse café está mal feito? Vamos entender isso daqui. Eu falei para vocês que cultura perene aqui sofre muito, não é isso? Por que cultura perene, como o café, sofre muito aqui? Porque no primeiro mês de seca ela já começa a perder folhas, perde folhas para reter a água que ela tem na planta. Então ela perde essas folhas e para poder segurar essa água.
E começa a cair folhas e para de fazer até fotossíntese ou diminui essa quantidade muito grande. E aí fica esse café feio que nós estamos vendo aqui. Para corrigir esse problema, apenas, no caso aqui, apenas a irrigação corrigiria esse problema, tá certo? Então, somente a irrigação. Ou talvez uma conservação melhor da matéria orgânica que reteria essa água um pouco mais aqui nesses solos, ok?